Então, vamos lá dar início à nossa oficina. Eu vou fazer, então, audiodescrição. O meu nome é Roseli Bassi e eu sou uma mulher. Eu tenho cabelos castanhos, curtinhos, eu uso óculos também. Estou vestindo um jaleco verde bem chamativo, bem vibrante, com golas azuis. Estou com uma tiara colorida também, de branco e vermelho. Atrás de mim tem um painel do Festival Quilombola, que é o projeto que nós estamos trabalhando, de escuta de histórias de vidas, tem uma propaganda, e tem dois fantoches também, do sexo feminino e masculino, que estão aqui também enfeitando o nosso cenário. Mas nós vamos ter algumas atividades ao longo do nosso encontro, onde vocês terão oportunidade de se apresentar e aos poucos, chegando ao final dos 4 encontros, eu tenho certeza que a maioria de vocês já vai se conhecer melhor e vai ter essa oportunidade. Mas nós temos pessoas de várias regiões do Brasil que se inscreveram e que também alguns têm até interesse em se tornarem voluntários ou desenvolverem o projeto do Instituto História Viva em suas localidades. E a gente vai conversar também a respeito disso no último encontro, onde nós vamos informar quais são as sequências para quem quiser aderir aos programas de voluntariado do Instituto História Viva, contando histórias em hospitais, lares de idosos e casas-lares de crianças. Eu vou alternar com vocês uma apresentação em PowerPoint, onde eu vou trazer alguns pontos importantes que eu vou abordar aqui, através de imagens, que isso também é uma maneira de fixar o conteúdo com vocês. E eu peço que vocês procurem ao máximo estarem presentes durante esse encontro. Eu sei que é um grande desafio o treinamento online, a gente tem muitos afazeres ou muitas situações que chamam a nossa atenção, ainda mais se nós estivermos em casa, mas procurem ao máximo dedicar esse tempo a se concentrar aqui na oficina. Assim, vocês vão ter oportunidades maiores de captarem bem o conteúdo e não vão ter dúvidas quando vocês forem aplicar isso na vida de vocês, ou no trabalho, ou também na vida como voluntários, ou até para melhorar a sua comunicação e sua performance como um todo, tá bom? Então, eu vou alternar aqui as apresentações do meu PowerPoint com vocês. Eu espero que estejam todo mundo conseguindo enxergar. Então, a oficina se chama Arte de Encantar e Contar Histórias, e ela só foi possível ser realizada graças ao patrocínio que é projeto da Lei Rouanet, aprovado pelo Ministério da Cultura e patrocinado pela John Deere, onde a gente tem a possibilidade de ter, assim, o governo federal, a lei de incentivo nos apoiando. Assim, algo que eu sonhei sempre em poder viabilizar essas oficinas gratuitamente para a população, porque muitas pessoas nos procuram com a intenção de se capacitar e se tornar voluntário também. Então, receber esse presente de uma capacitação é um sonho que nós conseguimos viabilizar graças a todos esses apoios. Aqui tem uma breve descrição, uma mini bio das minhas atividades, para quem quiser conhecer um pouco mais e saber quem é essa professora que está aqui, né, conosco nessa noite agradável de quarta-feira. Então, aqui tem algumas descrições, tem também meus contatos nas redes sociais. Quem quiser seguir, vai lá, entra, coloca, faz postagem, ajuda a divulgar. A gente precisa muito divulgar as coisas boas, as possibilidades que nós temos de transformação de realidades de pessoas que também estão em situação de vulnerabilidade. Então, ali embaixo tem as redes sociais minhas, do Instituto História Viva e da Encantar, para que vocês possam seguir e também compartilhar informações importantes, né, do que vocês captaram desses encontros que nós tivemos aqui. Então, como eu falei com vocês, o que eu peço fortemente é que vocês procurem estar 100% presentes, como diz o próprio Eckhart Tolle, né? Onde você estiver, esteja 100% presente. Eu vou dar alguns recados paroquiais que a lista de presença, logo mais o Tiaguinho vai postar nos comentários, vai chamar a atenção de vocês para observarem. É só vocês clicarem no link, preencher seu e-mail e seu nome completo, para registrar a sua presença no dia de hoje. Assim, ao final desses encontros, nós vamos emitir o certificado da participação de vocês. Quem não puder vir em todos os encontros, pode também responder ao e-mail solicitando ou uma cópia da apresentação, se tiver gravada, né, essa possibilidade de você receber,
ou então justificando a sua possibilidade, né, impossibilidade de vir, que a gente consegue também recompor depois essa tua perda e você conseguir se formar e ter o certificado. Mas também pode acontecer de você receber o certificado proporcional à sua frequência. Se você não justificar ou não solicitar a gravação, a gente emite um certificado de frequência mínima, né? Então, qualquer hora, qualquer momento que você vier, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você. Procure ficar com as câmeras ligadas, porque é uma maneira que a gente tem até de monitorar a nossa atenção. Quando a gente desliga a câmera, desliga o microfone, é fato que alguma coisa em volta de nós pode roubar nossa atenção e a gente se desconectar. Então, para ficar conosco junto, é bom que você procure manter também a sua câmera ligada, até para participar ativamente. Se quiser falar alguma coisa, aperta, né, o ícone de levantar a mãozinha, se quiser trazer algum comentário ou alguma dúvida, aperta o ícone que assim que for possível a gente deixa você se posicionar. Ou então também pode escrever no nosso chat que vai estar ligado diretamente aí e a gente consegue monitorar também. Procure exercitar a escuta ativa. O que que significa? Observar se você está concentrado no que está sendo trazido de informação ou está se perdendo mentalmente no diálogo interno que a gente muitas vezes estabelece ao assistir uma palestra, ao ver alguém falar, a gente se desvia, se desconecta. Então, procure respirar e trazer a sua frequência para o momento presente para poder trabalhar a escuta ativa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo também, então, se você tiver qualquer necessidade de se levantar, nós vamos dar uma pausinha para que você possa fazer isso, uns 10 minutinhos, e depois retornar aqui, até porque é muito saudável você se movimentar, não ficar parado mais de uma hora, né? Então, a gente vai procurar respeitar isso. E o nosso conteúdo vai ser em torno justamente da arte da escuta. Nós vamos falar também sobre a escrita criativa de histórias e da arte de contar histórias. É muito bom a gente estar aqui, né? Repetindo até o que nós já fizemos no sábado. Eu vi que tem algumas pessoas que provavelmente já participaram também, e é muito bom para reforçar o conteúdo. Eu quero começar conversando com vocês sobre o Círculo de Ouro de Simon Sinek. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala essencialmente do porquê que nós nos movemos em direção a alguma coisa, por que que nós resolvemos fazer a profissão que nós temos, por que que nós resolvemos estudar o que estudamos. Tudo gira em torno dos porquês. O porquê tem que ser a base essencial que nos move em direção a alguma coisa. Depois vem o como a gente atinge esse porquê e depois propriamente o que nós fazemos. Em geral, nós costumamos inverter isso, né? Quando alguém pergunta o que você faz, você já se preocupa em responder: ah, eu conto histórias. Mas por que você conta histórias? Às vezes você nem sabe por que você conta histórias. Então, a importância que nós temos que dar hoje é essencialmente ao porquê nos movemos em direção a alguma coisa. Então, eu quero que vocês se perguntem nesse momento, por que contar histórias é tão importante para a sua vida, né? Pense assim em algum motivo e eu vou dar 10 minutinhos para você escrever isso, fazer essa análise. Por que contar histórias para você é algo importante na sua vida? E essa mesma análise que você vai escrever agora vai ser revista no último encontro, para ver se acrescentou ou mudou alguma coisa. Então, dê uma pausinha e escreva. Por que você está aqui nesse curso para fazer essa participação e aprender a contar histórias? O que te move a estar aqui? Então, vamos dar uma pausinha para você e depois eu vou entrar com os 10 bons motivos para você fazer isso. Certinho? Então, guardem esse papel, guardem essa anotação para o nosso último encontro que nós vamos resgatar, ok? Então, nós vamos falar sobre, de acordo com o nosso ponto de vista, quais são os 10 motivos que movem uma pessoa também a buscar a contação de história, né? Qual é a importância que isso tem na nossa vida? Dos fatores que é imprescindível é o processo da comunicação, é o processo da oratória. Não existe um curso melhor de oratória do que um curso de contação de histórias. E quando você coloca em prática essas técnicas aprendidas, a sua oratória melhora exponencialmente. Eu vou contar para vocês um segredo.
Eu sou uma ex-tímida. Há 18 anos atrás, eu não estaria conversando com vocês jamais. Eu tinha um pânico verdadeiro de me apresentar em público, de me comunicar com as pessoas. E foi através da contação de histórias que eu percebi o quanto isso melhorou a minha oratória. É através do processo de contar história para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Por quê? Você coloca todo o potencial que você tem para aquela pessoa melhorar a situação dela. E você faz isso de maneira incondicional. Não existe nenhum valor financeiro atrelado, não existe nenhuma obrigação além do processo de se doar. E aí, quando você percebe, você já começou a fluir melhor na sua comunicação. Todas aquelas questões que te preocupavam em relação a isso deixam de ter um valor tão pesado na sua vida quanto é importante para você naquele momento se dedicar àquilo com todo o amor que você puder dar. Então, quando eu olhei para os lados, não existia mais aquela dificuldade de comunicação, porque eu estava totalmente entregue ao processo de dar o meu melhor naquele momento. Então, por isso que eu coloco como um primordial aqui no nosso processo, que é esse da oratória. Outro fator muito importante que também traz no aspecto de melhoria da nossa comunicação é a nossa escrita. Nós fluímos melhor com as nossas ideias que estão aí permeando a nossa cabeça e transferimos ela para o papel de uma maneira mais suave, mais direta, mais interconectada. Justamente porque nós melhoramos a nossa comunicação e a nossa oratória, automaticamente a nossa escrita também acompanha esse processo, porque isso tudo está conectado à conexão das palavras no nosso cérebro, a interligação, as uniões entre o que nós sentimos e pensamos, as nossas ideias fluem melhor. Então, automaticamente, a nossa escrita também acompanha essa melhora, mesmo porque nós vamos ter que ler mais. Para contar história, você precisa ler também. Aumenta a nossa chance de sermos convincentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o poder do storytelling. O storytelling é a habilidade de você introduzir o processo da contação de história no seu diálogo. É você trazer uma descrição, como, por exemplo, eu contei para vocês a questão da timidez. É uma técnica de storytelling, é fazer com que a sua mensagem seja melhor compreendida na mente do outro. E quando você usa o poder do storytelling, você também acaba convencendo mais as pessoas através da utilização desse recurso da história. Os grandes líderes mundiais só mobilizaram populações em torno da causa deles porque eles eram ótimos contadores de histórias. Então, é uma maneira que você tem também de ser convincente no processo de vendas de ideias, produtos e serviços. Tudo que você quer transmitir em termos de informação não deixa de ser uma venda. Pode estar ou não articulado ou conectado a um processo financeiro, mas tem algum interesse, algum intuito na sua comunicação envolvido. Então, também aumenta a sua chance de ser convincente. Outro processo é o que eu contei para vocês, o adeus timidez. Você está ali se comunicando, se entregando, e quando eu coloco um jaleco, eu não me escondo atrás do jaleco de contadora de história, pelo contrário, eu consigo me conectar com a minha essência. Quando eu tiro o jaleco, eu visto a máscara da sociedade. Eu sou o que a sociedade quer de mim. Mas quando eu estou conectada com meu jaleco, minha tiara, contando história nos ambientes de vulnerabilidade, eu estou conectada comigo mesmo, com a minha essência. Então, eu percebo o quanto isso também beneficia o meu trabalho de resgatar, né, a minha comunicação e deixar de lado a minha timidez. Consequentemente, eu atinjo boas notas na minha vida. Os scores da vida me perseguem de uma maneira muito positiva. Então, se você precisa apresentar trabalho, se você precisa se destacar na empresa, se você precisa se posicionar perante a sociedade de maneira mais assertiva, você está lidando com notas que muitas vezes você recebe em torno de você com relação à sua comunicação. Tudo passa pelo processo de comunicação. Quem tem uma boa comunicação realmente consegue alcançar melhores posições na vida. Consequentemente, também beneficia a carreira, venda de ideias, de produtos. Eu tenho alguns voluntários que já relataram que tiveram promoções na empresa
depois que passaram a se comunicar melhor com o processo da contação de histórias. Isso também trouxe benefício para a vida deles. Nós também aumentamos a nossa autoestima, né? Hoje se fala muito sobre a importância do amor próprio. Quando você sente que você está fazendo aquilo que você ama, quando você se sente bem fazendo alguma coisa, automaticamente você aumenta aquela estima por si, né? Você percebe e fala: puxa, eu não estou me envaidecendo, mas eu estou me sentindo orgulhosa por ter dedicado um tempo para apresentar uma história, por ter contado uma história interessante na minha apresentação. Tudo isso gera, né, uma satisfação muito grande para a gente. E você também pode conquistar financeiramente, né, o trabalho como contador de histórias. Isso, gente, é um requisito muito buscado hoje em dia, tanto em eventos quanto em apresentações, como em projetos também patrocinados. São contratados contadores de histórias profissionais também, que são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente a uma atividade. E é justo que recebam também por isso. Existe uma diferença muito grande entre você doar o seu tempo voluntariamente ou você se comprometer financeiramente com alguém. E isso também cabe dentro da profissão de contador de histórias, se você se aperfeiçoar cada vez mais essa habilidade que já existe dentro de cada um de nós. Mas trazendo um pouco mais de habilidades, você consegue se desenvolver melhor. Existe uma vertente muito comentada, né, sobre que é sobre o essencialismo. O que significa o essencialismo? É muito parecido com o minimalismo, só que é diferente. O que tem de diferente no essencialismo? Essencialismo fala que você precisa valorizar e ter à sua volta o que é essencial para você, e não tantas coisas fúteis, ou situações, ou lugares que você vai que não te acrescentam nada. Então, você, a partir do momento que você começa a contar história, melhora a sua comunicação, começa a ler mais, algo dentro de você começa a mudar também, que é dar valor para o que é essencial na sua vida, né? Como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Eu costumo dizer que ele é muito visível. A gente percebe sim o que é essencial para a gente investir no nosso tempo. E a contação de história também favorece isso. E incentiva a leitura, né? A gente sabe que o Brasil tem focos de miséria porque não lê. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que se interessem pelo processo da leitura, para que a gente possa mobilizar muito mais decisões assertivas dentro da nação. E não há um investimento tão concentrado em políticas públicas que visem, né, focar no incentivo à leitura como prioridade máxima. É como se a leitura fosse algo a mais, e ela não deve ser, ela deveria ser a base de tudo, porque tudo gira em torno da leitura. Um bom leitor sabe escolher, inclusive, a profissão mais assertiva para seguir, inclusive a carreira mais assertiva. As decisões que precisam ser tomadas precisam de um cérebro nutrido de informações. E se você não ler, como é que você vai nutrir um cérebro de informações? Só recebendo vídeos ou assistindo aulas, isso não vai fortalecer de fato internamente as suas conexões e seu conteúdo. Então, é importante também a leitura. E por que contar histórias é importante, né? Isso nós já fizemos no nosso exercício, mas de que maneira você pretende alcançar isso? Né? Você já escreveu o seu círculo de ouro e você pode refletir desta maneira: de que maneira eu pretendo alcançar, né, essa minha ideia, esse meu objetivo? E o que é ser um bom comunicador e um bom storyteller? Você pode muito bem também trazer essas informações para que você tenha consciência de quais os caminhos você precisa percorrer. O nosso cérebro, quando nós nutrimos ele com informações importantes e norteamos um destino para o nosso objetivo, tende a fazer com que essa estrada seja pavimentada até alcançar ele. Então, se você tem intenção de ser um bom comunicador, um bom contador de histórias, você vai ter uma estrada pavimentada para chegar até ali, porque essa é a sua ideia principal. Esse é o teu foco principal. E o que um contador de histórias pode promover na vida de outras pessoas? Existem os benefícios que nós promovemos também para que pessoas em nossa, a torno a nós, pessoas que recebem nossas histórias, possam ter suas vidas transformadas também.
Então, o que que a gente pode trazer de impacto? O primeiro é o gosto pela leitura. Lembra que eu falei da importância da leitura? Imagina o que é na vida de um jovem, de uma criança, receber um contador de histórias, apresentando uma história com muita graciosidade, com muita atenção, concentração, preparo, e fazendo com que ele desperte o interesse pela leitura. Pois é isso que nós percebemos com as crianças de Casalar que nós atendemos no projeto. Um dia eu escutei de um menino a seguinte pergunta. Eu acabei de contar uma história, mostrei o livro para ele de onde saiu essa história. Ele falou: Tia, é desse livro que saiu tudo isso? Eu falei: É sim. Ele falou: Nossa, deixa eu ver. Eu senti que a hora que ele pegou esse livro e olhou aquelas letras, algo dentro dele mudou, uma chavinha se transformou. E ele passou a ter mais interesse pela leitura a partir daquele momento. E passou a ter interesse, inclusive, para aprender a ler, que ele tinha dificuldade de leitura. Então, ele virou, né, provavelmente um leitor mais assíduo e, com certeza, ele deve estar em um lugar bom no seu encaminhamento profissional. Eu já recebi, inclusive, um feedback de um menino de Casalar que disse que entrou na faculdade de Direito porque ele ouvia os contadores contar histórias, ele passou a se interessar por leitura e ele mandou uma mensagem para mim, um e-mail, um dia relatando isso. Né? Então é muito bacana. Imagina se a gente puder transformar a realidade de uma pessoa, já valeu a pena a gente ter, né, se dedicado a isso. As histórias também melhoram a escrita e oratória de crianças, melhora a criatividade. As histórias alimentam o imaginário, que é o berçário das futuras criações. A gente não faz nada na vida sem conceber a ideia, primeiramente no imaginário. Tudo que nós executamos, mesmo que seja no momento presente, já é passado, porque primeiro nós imaginamos a ideia de fazer aquilo e depois executamos tudo. Se você quiser levantar para tomar água, você vai primeiramente montar no seu cérebro o roteiro para caminhar até onde estará a água e buscar, trazer, beber, fazer tudo que você for fazer. Tudo é milimetricamente calculado por um verdadeiro, uma máquina fantástica de conexões. E quando ela está enriquecida por informações contidas nas histórias, ela tem muito mais criatividades e rotas alternativas para soluções da vida. Então, a maneira que a gente tem também de acabar com a miséria das pessoas é incentivando a leitura para que ela possa ter esse imaginário enriquecido de informações. E quando ela chegar numa situação desafiadora, de um emprego ou de decisões a tomar sobre carreira, ela consiga encontrar soluções criativas. Então, é muito bom a gente trabalhar com as histórias com esse intuito. E não podemos esquecer, né, do que uma história promove na vida de uma pessoa, alegrando, descarregando tensões. Eu já escutei no corredor de um hospital que reduziu a analgesia naquele corredor. As pessoas pediam menos remédios para dor porque tinha contadores de histórias alimentando o imaginário delas, trazendo uma atividade lúdica, trazendo um pouco mais de alegria, liberando a ocitocina, que é o hormônio da satisfação, que está ali no cérebro dessas pessoas. Então, também ajuda, alivia muito, né, o processo de tensões. E melhora a autoestima também do ouvinte. Então, a história traz recursos que facilitam a vida das pessoas que estão ali vivenciando aquela experiência de vida. E aí eu queria perguntar para vocês o que precisa para ser um contador de histórias. Aí eu queria que uma pessoa ou outra respondesse para a gente. Como o grupo está pequeno, a gente até consegue ouvir mais pessoas, né? Então, se vocês puderem dizer o que precisa para ser um contador de história. Oi, Angel, que bom que você está Oi, aqui. tudo bem? Tudo bom? A Andy Tudo. já é contadora de história do Instituto, ela conta história no Erasto, já contou em vários lugares, né, Angel? Já, muito, amo. Você sabe dizer o que precisa para ser um contador de histórias para eles? Pode ser uma pequena informação para dar um incentivo para que eles também participem. Sim, como você falou, a primeira coisa é gostar de livros, gostar de ler, se interessar por leitura, né? Seja qual for. Para ter uma boa dicção, né? Abre a memória da gente. Outra coisa é ter vontade, sabe? Ter vontade de fazer isso, gostar de fazer isso. Não adianta você se tornar um contador de histórias e não trabalhar com a sua alma, com aquela paixão que vem de dentro, como você falou. Quando você está contando histórias para alguém, seja num hospital, alguém vulnerável, ou seja numa escola, ou para muitas crianças,
você, primeiramente, é você que tem que estar dentro da tua história. Quando você consegue estar dentro da tua história, você transmite isso para as pessoas. E é uma satisfação tão grande ver a participação, né, das crianças ou adultos entrarem nesse mundo mágico das nossas histórias. Isso não tem preço. E eu, como trabalho como voluntária e trabalho como contadora também nas escolas. Mas, sinceramente, nas escolas eu ganho o meu cachê como contadora, né? Que eu me preparo muito e tal. Mas como voluntária, que eu trabalho no Hospital Erasto Gettner, no Erastinho e no Erasto, né? Pessoas vulneráveis com doenças com câncer. E outros contadores em outros hospitais, não tem preço. Contar uma história e tirar um sorriso de uma criança que está vulnerável, da mãe da criança, ou de um adulto que está lá, amuadinho, de repente entra lá, aquele grupo todo transformado com um jaleco verde, com as tiaras, já tira o sorriso da pessoa. Aí você começa a conversar, você conta uma história, eles entram na história. E dá a impressão assim que eles ficam até coradinhos, muda tudo. Ah, eu sou suspeita para Legal. falar, porque eu amo contar história. Obrigada, Angel. Alguém mais sabe dizer o que que precisa contar a história? A Sueli escreveu aqui saber ouvir. Muito legal, Sueli. Você foi bem direto mesmo ao ponto que a gente vai abordar também, né, sobre a importância de saber ouvir. Porque o contador de histórias, ele desenvolve aquele feeling para identificar que história contar? Será que é o momento de eu fazer uma pausa na história, reduzir o ritmo? A minha história está muito rápida, estou perdendo a conexão com a plateia. Aquela história vai mudar, transformar aquele ambiente de uma maneira muito positiva, se ele estiver um ambiente muito triste, as pessoas estiverem muito cabisbaixas. Você precisa identificar isso. Eu costumo dizer que eu desenvolvi esse feeling de saber ouvir ao longo da minha jornada como contadora de história, ao ponto de eu saber que história contar quando eu adentro o quarto de um hospital ou quando eu chego no lar de idosos, eu bato o olho naquela situação, eu falo, puxa, tá faltando um pouco mais de colorido, parece que as pessoas estão muito estáticas. E se eu percebo que as pessoas estão muito agitadas, eu conto uma história para apaziguar. Isso você vai identificando. O saber ouvir não é só o que o outro vai falar, mas saber fazer a leitura daquele ambiente, escutar o que aquele ambiente quer de você em termos de histórias. Isso você desenvolve sim. A Que mais Patrícia que levantou alguém a mão, Rô. A pode Patrícia falar? pode abrir o microfone, Patrícia. Eu acho assim que o mais importante, né, de tudo, assim, é o contador viver essa história, né, vivenciar essa história e que ela passe primeiro pelos cinco sentidos, porque daí só assim ele vai conseguir passar essa história, essa vivência, né, senão não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido, né, senão ele não consegue passar essa emoção que primeiro ele sentiu, vivenciou, né, para estar Aham. passando para as outras pessoas, para os ouvintes. Muito legal, faz todo sentido. A Verônica também escreveu que é ter empatia, que é essa habilidade de compreender o outro em sua extensão, né? Empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas entender a dor do outro como algo genuíno, é dele, não é você que está ali na pele dele vivenciando aquilo. Para ele, aquilo é algo importante, né? Aquela conexão é importante ser estabelecida. O Anthony escreveu também algo bem bacana, é a capacidade de se entregar e acreditar na história. Pegando o exemplo da Roseli, coloca o jaleco e aí, então, é ela. Creio que essa entrega, esse mergulho na realidade de uma história, além da realidade que estivermos, acho que é essencial. Faz todo sentido mesmo, Anthony. Porque se a gente não se entregar para a história, não pegar aquela história e não fazer aquela conexão com a história, não se identificar com ela, a gente não consegue transmiti-la com autenticidade. Não vai, ir direto ao coração do outro se não passar pelo nosso primeiro. Então, nós precisamos nos identificar com aquela história, se apropriar daquela narrativa e transmitir com a emoção do começo até o final, né? Para que aquela palavra deitada se levante e se encaminhe até o ouvinte. Senão, a gente vai ser meros reprodutores de palavras, fica muito mecânico se você não tiver aquela conexão com a história, não contar com aquele amor, aquela história. Então, tudo isso também faz parte, sim. A Rô E escreveu acho que a que, Rô, sensibilidade. complementando o que você falou só,
Acho que também a gente tem que entender que nem toda história a gente vai ter essa conexão e que tudo bem a gente não ter conexão com todas as histórias, né? Acho que essa busca, por exemplo, a gente sempre vai estar em busca da história perfeita. Várias histórias vão tocar a gente, algumas nem tanto, e a gente ter esse olhar para saber deixar passar também a história é importante. Sim, faz sentido, Ti. A gente tem que. Essa busca constante, eu acredito que até é bem saudável, né? Você sentir que sempre falta, falar, puxa, parece que eu não encontrei aquela história com a qual eu me sinto totalmente, integralmente identificada. Isso é bom porque você não se cansa de buscar, então você está sempre buscando uma melhoria ou encontrando, abrindo oportunidades para outras histórias também entrarem, né, e fazerem parte da sua vida. A Mariana escreveu que precisa de criatividade e imaginação. É verdade, Mariana, porque uma vez que a gente apresenta uma história para o ouvinte, nós estamos construindo uma imagem mental daquela história na mente dele. Se ela não existir na nossa criatividade, a gente não vai conseguir transmitir com tanta propriedade, porque a gente nem conhece aquele caminho que nós estamos falando. Então é bom porque a gente pode também se permitir. Tem pessoas que já vivem naturalmente, né? Eu até costumo brincar que às vezes eu sinto que eu vivo no mundo de Bob. Tudo para mim se transforma quando eu ouço uma história, eu já vejo uma história toda encantada acontecendo com personagens quando eu estou ouvindo alguém contar a história. Então, essa facilidade de conexão com o imaginário para mim é bem tranquila. Mas tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, principalmente pessoas dedicadas à profissão mais tecnológica, onde tem uma mente racional mais incentivada, ela tende a ter um pensamento mais cartesiano, ela tem mais dificuldade de abstrair e não é impossível exercitar. É como se o nosso cérebro tivesse dois lados, de fato, né? A neurociência diz também que tem, que é um ligado, conectado à criatividade, às emoções, e o outro é um pouco mais centrado, um pouco mais racional. Então, quando a gente está ali acessando a nossa criatividade, a gente está se permitindo imaginar. Arro, você queria. Por que, Rô? Você quer falar de novo? Você falou, não sei, você coloquei a mãozinha para falar. Se quiser, pode abrir o microfone se tiver mais alguma coisa para complementar. Você falou da sensibilidade também. Quero. Posso? Eu Sim, voltei dos encontros do sábado com uma pergunta não respondida aqui, porque eu não fiz, né? Então, vou aproveitar agora. O que que acontece? Eu sou formada em letras e tenho um acervo de livros mais clássicos, assim, tipo, eu tenho Machado de Assis, tem coleção de contos, eu tenho Fernando Pessoa, e isso é possível trabalhar também no trabalho voluntariado dos encontros, principalmente dos hospitais, talvez com pessoas mais velhas que tenham um apreço por esse tipo de leitura? é possível, Rô. Todas as histórias são bem-vindas em todos os ambientes, mas depende muito da quantidade que tem de páginas dessa história e do tempo que a pessoa tem para te escutar. Por exemplo, nós já contamos histórias longas para crianças e jovens que estavam na ala de transplante de medula óssea, internados assim, longa permanência, ficava 6 meses, um ano internado. Então a gente podia contar um título, tipo um capítulo por semana. Nós deixávamos na sala de voluntariado um bilhete onde a gente parou para o próximo grupo de contadores subir e continuar a contar. Então, se a pessoa tiver uma identificação, um apreço por esse tipo de história e tiver essa possibilidade de ouvi-la integralmente, você pode tentar aplicar essa história fazendo essa contação de histórias eventual, né, que vai apresentando aos poucos. Tá. Porque, em geral, o nosso tempo de permanência no mesmo quarto não chega a meia hora. Nós temos, em média, 2 horas na instituição ali contando história, mas não chega a meia hora. Então, é importante a gente também perceber que, embora a pessoa esteja acamada ou esteja numa condição que não permita que ela circule, ela também tem outras coisas acontecendo em volta Sim, dela, sim. e essa concentração pode ficar comprometida. Então, o que pode realmente elevar, né, essa situação a não funcionar, por ser Machado de Assis, geralmente são livros Não tenho, grandes. né? Na verdade, eu tenho contos, livros com contos, contos de 3 páginas, Eu, pequenos contos, né? é E possível, sim. dá, né? 3 páginas, eu acredito que sim, que você consiga, sim. Mas São é importante pequenos. você perguntar para a pessoa antes, né? Se você for fazer uma apresentação que Sim, vai sim. demorar, você fala, olha, leve em média meia hora para eu terminar Eu de acho que contar. Eu nem posso. tanto, é. Sabe por que eu Faça tive. isso.
Aham, eu cronometre. vim com essa ideia também de prestar esse tipo de atividade, né? Eu trabalhei com um público muito interessante, assim, de ex-diretores de empresas, as pessoas de um nível muito alto, mas que em algum momento da vida elas foram parar no hospital. E aí são pessoas muito sisudas, muito, sabe, muito clássicas e tal, mas estão ali no hospital. A vida é sensível Com para todo mundo. certeza. Então, assim, eu não sabia como colaborar com eles, e aí eles só liam esse tipo de coisas, eram muito intelectuais. Hoje já não estão mais aqui entre a gente, né? Isso tem 10, 15 anos, né? Não trabalhei com eles há muito tempo, mas eu fiquei com essa lembrança. Como é que eu poderia ter contribuído naquele momento que eles ficaram Sim. internados, né? E ali eu podia ter feito uma visita mais produtiva, digamos assim. Sim, são as cartas na manga que o contador tem que ter, porque existem momentos em que pode ser usado esse tipo de recurso, que é importante você ter essas cartas na manga, que funciona muito, Uhum. embora seja um pouco o avesso do que você está falando, por exemplo, é a habilidade de você fazer uma pequena cantiga para um bebê recém-nascido que está numa UTI, por exemplo. Eu já fui Uhum. convidada a visitar e contar. Quando eu cheguei na UTI, a enfermeira falou, mas é um bebezinho. Eu Uhum. falei, vou cantar. Eu tinha isso na manga e eu cantei. Eu vi o rostinho do bebezinho ir na minha direção. De alguma forma, ele percebeu que estava acontecendo um movimento ali e captou essa Esse informação e essa dentro dele frequência, tudo fora que a acontece. música é. São as cartas na manga, que é o que você foi bem assertiva quando você falou. Eu senti que faltou alguma coisa. Então, quanto mais você se munir desses recursos, você pode ser um pouco, né, mais assertiva na hora da sua apresentação e sair mais tranquilo e falar eu tinha isso para atender. Então é Uhum. bom se você tem essa possibilidade de carregar um livro desse e se preparar e ter ideia do tempo que leva também. Uhum. E ter o cuidado de, no processo de apresentar esse livro, não ficar muito conectada com a leitura. Porque se você tiver um livro em mãos e ficar só presa àquele livro e não desenvolver a habilidade de fazer aquele contato visual eventual que eu mostrei para você até na oficina de sábado, que a gente vai abordar aqui também, quando eu entrar no assunto livro, aí a gente vai perder também o contato com a pessoa. Porque aí Certo, você vai fazer uma leitura para você e não para o outro. Então você precisa ter certo. essa habilidade também de transitar com a palavra do livro para a pessoa, para você conseguir manter aquela conexão, né, e aquela apresentação fluindo para não Uhum. ter. E é tudo preparação, é tudo preparação. E se você deixar Uhum. de fazer porque não está preparado, não se sentiu preparada, você nunca vai ter essa oportunidade. Eu costumo me preparar e trazer as novidades com os próprios assistidos. As pessoas que estão assistindo minha apresentação são aqueles que conhecem algo que eu estou testando pela primeira vez. E eu vou lá Uhum. e conto. Depois da terceira apresentação, você já domina uma habilidade muito grande. O nosso cérebro, ele precisa do processo de 3 vezes vivenciar uma experiência para ele, de fato, aprender aquilo de maneira integralmente. Serve para livros, para músicas, para filmes. Você só consegue entender integralmente um filme depois que você assiste 3 vezes. Enquanto você não assistiu no mínimo 3 vezes, você não captou muito da essência que o roteirista quis trazer. Porque existem algumas etapas, como se fosse um jogo, que o nosso cérebro precisa percorrer para chegar à excelência de compreender a mensagem como um todo. E o Uhum. aprendizado também passa por isso. Então, quando você lê a primeira história, você fala, puxa, eu ainda não estou com essa habilidade, ainda você sente isso. É uma questão de humildade e reconhecimento. Aí, na segunda passagem, o teu cérebro já consegue perceber alguns atalhos na história que ele não tinha visto. E na terceira passagem, ele já consegue ter uma abrangência maior. Aí você fala, Uhum. puxa, agora eu já estou preparado para começar a fazer uma boa apresentação. E isso para qualquer Uhum. momento que você vai apresentar uma história. É muito importante você ter isso em mente, porque, em geral, as pessoas se entregam e desistem na primeira. Então, vai contar, por exemplo, um texto longo, né, como você sugeriu, Machado de Assis. Na primeira apresentação, as pessoas não se conectaram, se distraíram no meio, ela perdeu a chance de se aprimorar, dando a oportunidade de contar 3 vezes. Ela desistiu. Quantas coisas a gente não desiste, né, de fazer porque acredita que a primeira impressão o impactou, e não é. É a terceira impressão que fica, não é a Uhum. primeira. Obrigada, já estou com vontade de praticar. Nada. Então vamos lá, continuar, né? O que precisa para ser um contador de história? Que eu também trouxe alguns apontamentos, né? A Sueli falou bem a parte do saber ouvir, que é aquele despertar, aquela atenção integral em volta do que está acontecendo para identificar. E, gente, é uma questão assim de dominar esse carro. Você vai ter as informações, as histórias estão ali para serem utilizadas, e você faz, é como se fosse uma
né, girasse um baleiro assim, para bem naquela história e fala, é essa história que eu vou contar agora. E a gente, em geral, a gente de tanto exercitar costuma acertar, sim. Outro aspecto importante que a gente precisa abordar é que nós temos medo de gente. Isso é fato. Quem não reconhece isso está mentindo para si. A gente tem sim. Nós temos a nossa coragem de nos expormos, às vezes até de uma maneira usando os mecanismos eletrônicos, mas quando estamos diante de uma pessoa, é como se nós estivéssemos muito preocupados com o que ela pensa a respeito e estivéssemos nossos neurônios espelhos estivessem se projetando nela também, e isso acaba nos incomodando. Então a gente não sabe como agir, ficamos desconcertados e, em geral, vamos para dentro de nós, né? Nos mergulhamos em nós mesmos. Ou então a gente tem aquela preocupação muito grande que a neurociência chama de efeito holofote. A gente sempre acha que onde nós estamos, tá todo mundo olhando. Se você tropeçar num lugar, então, você fala, mas justo aqui em público. Se você vai manobrar um carro, fazer uma baliza, você fica olhando, fala, tomara que não tenha ninguém olhando, que se tiver alguém olhando, eu vou errar. E às vezes não tem ninguém nem aí com você. E se tiver alguém olhando, 20 minutos depois já esqueceu. Mas a gente transforma aquilo em algo muito grande. Então, esses monstros ficam permeando a nossa vida e nos impedem de ter uma comunicação e contar história como se, né, se não houvesse amanhã, como se todo mundo estivesse bem tranquilo com a nossa história e aplaudindo por ela, porque internamente as pessoas torcem pelo sucesso do outro. Isso é uma ideia primordial. E nós tendemos a nos preocupar demais, achando que o outro está criticando demais. Então a gente tem que fazer as pazes com isso, gente. Usar até aquele recurso que o pessoal que estuda clown, eles usam isso. É colocar uma roupa bem ridícula. Pode ser assim uma calça colorida, ir no supermercado, puxar assunto com as pessoas na fila. Ui, como é que tá o seu dia hoje? Mudar o assunto com as pessoas, chegar naquela panificadora e oi, bom dia, com um sorriso no rosto, sabe, atendendo, quebrando os paradigmas do que você não costuma fazer. O que que acontece com isso? O teu cérebro vai mapear que o mundo não é tão ameaçador assim. E a gente consegue ter uma postura mais cortês diante das situações da vida e criar e gerar vínculos com as pessoas e admiração, não só repulsa. Então, a gente cria essa situação na medida em que a gente abre mão de tentar controlar nosso efeito holofote, que a gente tem essa impressão muito grande de que está sendo observado. Quando a gente deixa se expor mesmo, eu estou com medo de ser observado, deixa agora todo mundo me ver, vou sair assim. Ou então, quando você tem coragem de puxar assunto com as pessoas, de dar bom dia para todo mundo, porteiro, pessoas na rua, andando no parque. Eu acho uma delícia quando eu saio para caminhar aqui. Eu moro em Curitiba, eu saio para caminhar no parque e vou cruzando com as pessoas e vou dizendo bom dia com um sorriso no rosto. É tão gostoso ver que as pessoas às vezes estão meio sisudas, passam a sorrir. Pode ter certeza que você fez uma diferença no dia dela. Então a gente vai criando essa habilidade de poder conviver com pessoas à nossa volta, sabendo que nós estamos concentrados em sociedade, é o que nós precisamos fazer. E para contar história é bom que você também comece a quebrar isso, para que isso não te comprometa, que você não arraste esses fantasmas para o momento da sua apresentação, para o seu palco. Outro hábito que nós temos é de duvidar das possibilidades das situações antes de apresentar uma história. Por exemplo, você vai contar uma história numa sala de aula, os alunos estão todos agitados, você fala, não é possível, eu nem vou conseguir controlar isso. Você já chega perdendo, né? Porque você já olha aquela situação por baixo, fala, é complicado. Ou você chega no quarto de hospital, vai contar uma história e fala, ai, será? Nossa, a pessoa ali toda destruída, ou passou por um acidente, ou fez cirurgia, está deitada. Você acha que a minha história vai mudar alguma coisa? E já começa a duvidar. Então, o que que acontece? Isso compromete a nossa performance. Você, de uma maneira subliminar, colocou barreiras para que a sua apresentação fosse boa. Então, você impediu que ela fosse boa, impediu que ela fluísse, colocando essas barreiras das necessidades que você tem de avaliar situações de maneira, né, pré-julgar as situações. Então, a melhor maneira de fazer uma boa apresentação é se entregar ao que é, deixar fluir e confiar que o que tiver que acontecer vai acontecer, se não for bom, vai valer a experiência. Embora seja, pareça frase de autoajuda, a gente sabe o quanto é importante trabalhar isso, né, de uma maneira neurológica interna e olhar com possibilidade. Que tal a próxima apresentação que você for fazer de uma história, você afirmar,
vai ser incrível. Todo mundo vai prestar atenção na minha história vai ser encantadora. Eu tenho certeza que essa é a minha intenção. Pronto. Você já tem uma intenção focada, direcionada. Senão você vai cair no que eu chamo de vala comum. Eu costumo dizer. Quando você levanta de manhã, você determina, você mapeia o seu dia naqueles primeiros minutos que você sai da cama. A primeira hora é essencial. Então, se você já acorda preocupado com os problemas, preocupado com as coisas, preocupado com as situações, já mapeou o seu dia. Se você acorda afirmando tudo que acontecer nesse dia vai ser enriquecedor, vai dar tudo certo, eu vou conseguir conectar com o que for necessário, você já criou uma possibilidade maior e melhor sobre o que você espera do dia. E às vezes tem pessoas que já acordam resmungando, reclamando e chega no dia, final do dia e fala: eu não falei? Eu não falei que ia dar isso? Claro que falou. Você foi para a vala comum das possibilidades ruins. Então, se destaque, diferencie, fazendo essas afirmações valerem na hora de você fazer uma apresentação. É muito bom você acreditar que aquela história pode sim transformar aquela realidade, ou então que mesmo que não transforme a realidade, está tudo bem, está tudo certo. Você não está no comando de tudo, você não está controlando tudo. Você está ali só fazendo uma apresentação e simples assim. A gente precisa fazer as pazes um pouco, até para amenizar nossa ansiedade, né, que a gente tem. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu contei a história e ninguém sorriu, ninguém aplaudiu. E daí, será que internamente isso representa alguma coisa para a pessoa que assistiu? Será que ela tem a necessidade de aplaudir? Porque o processo de aplauso, às vezes, é puxado por uma única pessoa. Se você perceber, eu adoro fazer isso. Às vezes eu estou assistindo uma palestra com um monte de gente, a pessoa acaba de falar, ninguém fala nada, eu começo a bater palma, então bate palma. É tão legal quando você vê e você fala, é o efeito, né, que a gente provoca. Assim como tosses, né? Alguém começa a tossir, resolve todo mundo engasgar numa apresentação. A gente influencia os outros. E às vezes o cara nem foi tão incrível assim, e você puxou um aplauso, a mesma coisa acontece com uma história. Depende de alguém puxar, sim, não significa necessariamente que eles não gostaram. Então a gente tem que trabalhar essa expectativa também de querer, né, um feedback positivo de tudo. E nós temos crenças limitantes sobre a nossa performance. Isso temos, isso em todas as áreas, mas no que diz respeito à contação de histórias, a gente se baseia em experiências que não foram tão positivas ao longo da jornada. Quando criança, às vezes você foi fazer uma apresentação, ou você falava demais, alguém olhou para você e disse: poxa, como você é faladeira, você podia falar menos. Ou na escola você não foi tão bem em uma apresentação, você já criou aquele estigma e acha que você não consegue. Ou então você começa a pensar: puxa, eu não consigo história, eu consigo contar, mas para idoso nem pensar. Nossa, criança, eu não consigo contar história para criança. E vai colocando os não consigo carregando na sua vida, e na hora de apresentar, você leva eles junto com você. Então, reconhecer é muito bom. Fazer uma lista. O que eu penso a respeito da minha performance como contador? Eu acho que eu não consigo sorrir enquanto eu conto história, eu acho que eu não consigo isso. Coloca tudo o que você acha, olha para aquilo e fala: ok, reconheço, vocês existem, mas eu vou transformar isso e eu estou no controle do que eu quero acreditar como verdade. Aí você, né, Santo Agostinho falava: tudo que você joga à luz vira luz. E a gente tende a colocar tudo por baixo do tapete, né, porque a gente tem medo de enfrentar. Então, essa é uma possibilidade de se libertar. Reconhecer as crenças limitantes é libertador. Reconhecer que você precisa ter tempo para preparar uma história. Não use aquele argumento que todo mundo dá que está muito corrido. Ah, eu não consigo contar história, nem preparei, peguei o livro, primeiro livro e na frente porque está corrido. Não está corrido. Você tem que saber planejar seu tempo e priorizar o que você quer ter realmente como essencial na sua vida. Então, se você não conseguiu se dedicar a estudar e preparar a história, não dê a desculpa do tempo. Comece a acostumar a reconhecer. Eu faço isso. Quantas vezes eu não cheguei num dia de apresentação, eu pensei em contar uma história que eu não consegui preparar, peguei um livro, fiquei lá na salinha tentando absorver naquele pouco tempo que eu tinha para preparar aquela história e fiquei me sentindo mal por contar a história sem tanto preparo. Então eu abortei a ideia, peguei uma outra que eu já sabia contar e fui contar. Fiquei com aquela sensação ruim de não poder realizar aquilo que eu sonhei, de contar aquela história.
Mas não adianta eu ocupar o tempo, porque provavelmente eu esqueci ao longo da semana, ao longo dos dias, e esqueci de me dedicar a isso. Então, procurar colocar na agenda. Eu descobri que uma das maneiras de eu não deixar o tempo me sabotar é manter minha agenda em dia. E a agenda manuscrita, não é a agenda do celular. Eu tenho uma agenda física manuscrita. Eu vou lá com a caneta e planejo o que eu vou fazer no dia. O que eu planejei fazer no dia seguinte, eu nunca antecipo. Ela está no dia seguinte, na caixinha do amanhã. Na caixinha do hoje está aqui minha lista do que eu pretendo e eu vou ticando tudo que eu conseguir fazer naquele dia vai receber um check. Então, se eu chegar na segunda-feira e estiver preparar a história que vai contar na quarta, eu vou me dedicar a fazer essa apresentação, sim. Então, é uma questão de administração do tempo, encontrar a maneira que você tem para fazer o seu tempo valer. Então, eu queria dar uma pausinha agora para saber como é que estamos aqui até agora. Vocês estão acompanhando? Tudo bem? Tem algum comentário? Deixa eu ver aqui no chat que eu não apareci mais aqui para ver. Eu procuro história que me encante. Acho mais fácil passar a essência para quem escuta. Eu trabalho na biblioteca e me apaixonei por essa arte. Que legal, Rosana. Maravilhoso, né? Trabalhar em biblioteca é incrível, fantástico. O Tiaguinho já postou a lista de presença. Quem puder já clicar lá e colocar o seu nominho, vai ser muito bom. E nós já passamos de 1 hora de aula. Eu vou dar aquela pausinha para vocês tomarem aquela água, tomarem um chá, o cafezinho, a Pô, bolachinha. Só que agora nós temos uma novidade. Nós vamos fazer com vocês uma atividade. Como o grupo está reduzido, 1/3 dos inscritos vieram e eu bloqueei a inscrição, devia ter deixado, né? Mas aí eu segurei, porque eu achei que 100 pessoas ia ficar muita gente, mas aí vieram 27 até agora, acho que 1 ou 2 já saíram. Nós vamos fazer uma atividade com o grupão todo aqui, que é um jogo de contar histórias de cartas. O Tiago vai abrir um PowerPoint com imagens e como vai funcionar esse jogo. Cada uma das pessoas que estão aqui na sala vai receber uma imagem. Eu vou pegar a listinha aqui com os nomes, eu vou falar o nome de uma pessoa, dos participantes, e vou falar qual é a imagem que é dela. Eu tenho aqui uma sequência de pessoas, está em ordem alfabética. Só que as pessoas vão precisar ligar a câmera e abrir o microfone para falar na hora da apresentação. E como que vai consistir esse jogo? Cada uma das pessoas vai receber a informação de qual é a carta dela. Então, vocês memorizem. A hora que ele aparecer aqui no painel, né? Por exemplo, eu falar Ana Luísa é a primeira. Eu vou falar, Ana Luísa, você é um machado. Aí ele vai mostrar a imagem ali, você memorize. Porque na hora da criação e da construção da história, você vai usar a sua cartinha. E nós vamos construir uma história coletivamente. A Dayana não consegue abrir o microfone. Tá bom, Dayana, você fica então. O que você pode fazer? Digitar no chat a sua parte. Você recebe a sua cartinha, você vai lá e digita. Você consegue digitar no chat? Acho que sim. Aí, o que que vai acontecer? Nós vamos circular essa história entre as pessoas. Então, eu vou falar a Ana Luísa vai falar um contexto da sua cartinha envolvendo na história. Pode ser uma frase bem curtinha, pode ser uma frase um pouco mais longa, dependendo da sua habilidade. E nós não estamos fazendo nenhum teste. É só para que você possa começar já a exercer a apresentação de uma história em público. E aí eu vou passando, Angel, Anthony, cada um vai falar uma parte da história, dando sequência no mais lógico possível à história, porque são cartas aleatórias, então pode ser que entre elas não tenham conexão, mas cabe a vocês estabelecerem essa conexão. Para que a gente possa fluir nessa narrativa com mais naturalidade, eu preferia que a maioria, que vocês deixassem os microfones abertos, todo mundo, para que chegar a sua vez, você não tem que ficar mecanicamente alterando. Mas assim que você apresentar, você já desliga. Então, a hora que a pessoa fizer a intervenção, fizer a apresentação dela, falar, desliga o microfone. Eu não vou pô, chamar primeiro
a Ana Luísa, porque eu vou colocar alguma ordem aleatória aqui para que vocês possam seguir, né? Então, eu vou começar por um outro nome que está aqui na minha listinha e vou começar a chamar um a um na hora da apresentação. Mas o Ô, importante é que vocês se entreguem à atividade com muita espontaneidade, como se fosse muito natural aparecer, né, um objeto estranho no meio de uma história. Evitem aquela nossa tendência que tem de levar sustinho, falar, ai meu Deus, ai Jesus, não vou conseguir. Vai lá e conte naturalmente, como se fosse algo bem tranquilo. E ao mesmo tempo em que você observa como é que está a sua apresentação quando você recebe uma tarefa de apresentação, como é que você fica internamente, como é que está a sua ansiedade, é para você também estabelecer um autoconhecimento, uma autoobservação. ô, Então, a Elaine também não consegue ligar o microfone, então quem for chamado, não conseguir ligar o microfone, pode digitar ali a sua sequência. Vai dar uma certa, né, desacelerada no processo da fluidez da história, mas eu vou lá e leio a sequência da história para a pessoa poder participar também, tá bom? Então, a ô, ideia é justamente construirmos uma história coletivamente. Quem está tentando falar, Tieguinho? eu. Ô, eu tive uma ideia aqui. Eu fiz uma lista aqui com todos os participantes, de 1 a 25. Posso jogar aqui no chat e seguir, eles podem seguir nessa ordem, eles já sabem que ordem que eles pegam. Já ficam preparados para entrar na história na ordem que está aqui. Mas já vai cair com eles o desenho também, a imagem, é Não, do isso? desenho descobre na hora. Já apareceu Todo uma mundo descobre imagem na hora. nossa, sabe? A Tá, menina então conduza, por por favor, que aí eu dentro da entendi um pouco. menina, Eu entendi a questão do por sorteio do dentro, né? chat, mas não entendi o sorteio da Não, não imagem se sabe está nada. atrelado. É, não está atrelado, todo mundo vai descobrir ao mesmo tempo. Você Ah, matou a então menina. conduza. Gente, eu mandei ali no chat o nome de todo mundo. Nossa, Se faltou alguém, vocês me avisam, por favor, que a gente adiciona. calma. Não é pra fazer isso. Peraí, eu não tô achando a mensagem. Peraí. Vê se acha. Inventa, só olha lá e inventa alguma coisa. Cara, não sei. Show? Não, Não, eu tô. É que eu não abri o chat, eu abri outra coisa. Eu tava com a tela dos nomes dos participantes. Achei. Aí eu já fui para o chat, já vi. Então, conforme você abrir o PowerPoint, eu vou falar, eu caio com o número tal, a Elza número tal, é isso? A imagem tal, é Mas isso? não, todo mundo está vendo o seu número, né? Todo mundo já sabe Aham, a ordem. Então vai começar pela Roseli. O que que é Roseli? sou eu, né? Alguém tem que dar a Você inicial. me paga. Ixi, peraí que eu... Tá aparecendo uma tela preta para vocês? Preta. está. Sim, Estão prontos? sim. Eu Sim. só ouvi um sim, gente. Não, Sim. peraí, Ti, mas aqui não aparece o chat, peraí. Mas Eu ele posso não ir tá falando quem que é daí. tranquilo, ele só fala Ah, então alguma tá, coisa melhor. que você gosta. Você vai primeiro percorrer as imagens, depois você fecha e a gente faz a história, é Não, isso? não. Já vai direto. Vai direto. Então todo mundo Então vai você ver. vai chamando as pessoas, tá? Isso. Prontos? Pronto. Tô ansiosa. Ai, que medo. Começando pela Roseli. Orelha. Era uma vez uma praia encantada. Nessa praia, a maré ia e voltava com suavidade naquele final de tarde. Todos estavam reunidos observando o pôr do sol. Eis que um movimento se fez naquela praia e chamou a atenção de todo mundo. Era uma pequena sereia que aparecia lá no horizonte cantando e encantando a todos. Rapidamente, aquela grande aglomeração se fez e eles observavam que essa sereia trazia nas mãos um objeto. E aí, Agora a Elza. Vai, Elsa. Ai, daí eu não fiquei perdida. Eu vou dar uma força aqui Dá pra uma Elsa. força, porque é a primeira vez. Eu tô dando um apoio aqui pra ela. tá, Pode dar. É, eis que, de repente, a menina se sentiu cheia de coragem Mas
E foi andando, foi andando, foi andando, até que ela avistou uma luz muito longe, muito distante. E ela, toda cheia de coragem, foi caminhando, 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 e se sentiu muito forte. Eis que, de repente, ela viu um vulto e ela parou. Era um amigo que chegou e lhe deu um abraço. E lhe deu os parabéns. Parabéns, você é muito corajosa. Parabéns. Meiriane. Atrás naquele espetáculo, voltando à questão da sereia, você tinha uma montanha muito alta. Lá de cima se avistava alguém que, com um espelho, botava o reflexo nas pessoas que estavam ali na praia vendo aquela sereia. E as pessoas então ficaram sem saber se havia alguma conexão entre a sereia no mar e aquela luz na montanha. Será que haveria alguma interrelação entre essas duas coisas? O que você acha? Maria das Dores. Maria das Dores. Chama o próximo, Ti. Angel. E eis que por trás daquela montanha espelhada, de repente começou um barulho, um bochicho, um alvoroço, e quando todos olharam, era um grupo de escoteiros, de crianças escoteiros, que estavam passando por ali e viram aquela pequena sereia, linda como uma princesa do mar, e aquele amigo que lhe deu coragem também. Ah, foi muito lindo de ver, porque esses escoteiros correram em volta da sereia com todas aquelas pessoas, fizeram um círculo em volta daquela pequena sereia e do seu amigo corajoso que estava ali ao lado dela, lhe dando coragem, porque ela saiu do mar e foi olhar os seres humanos aqui da terra. E eles fizeram um círculo em volta e começaram a cantar, e um deles até acendeu uma fogueirinha do lado para esquentar o ambiente e deixar mais claro, pois já estava entardecendo. E eles começaram a dançar e a cantar e a bater palma em volta da pequena sereia e do seu amigo. Patrícia. Está mutada, Patrícia. E eis que, diante de toda aquela festa da sereia, com os escoteiros e os amigos, anoiteceu. As estrelas estavam muito brilhantes no céu, e a lua era uma lua cheia que veio para iluminar toda aquela festa. E os escoteiros começaram a contar histórias, e a sereia levantou a mão e disse: Eu tenho uma história para contar para vocês. Vocês querem escutar? Sim, sim, a gente quer. Todo mundo sentou em roda e a sereia começou a contar uma história de um dragão que era muito famoso, mas esse dragão, ele cuspia fogo, mas ele morava lá no fundo do mar, junto com todos os seres do mar. Como isso era possível? Fernanda. E no fundo do mar, com já o seu amigo secreto, que a gente ainda não conhece,
um bolo apareceu e disseram: Mas um bolo no fundo do mar? Como será que isso apareceu por aqui? Então, todos ficaram em silêncio, percebendo se haveria então alguma celebração que ninguém sabia qual a razão, qual o motivo. Então, o amigo dela diz: Eu sei o que está acontecendo. É o aniversário do dragão. E o dragão disse: Não, 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 não é meu aniversário, não. A princesa ficou confusa, a sereia ficou confusa. Então, o que será esse bolo? O peixinho, amigo da sereia, ficou curioso, ficou ali rodeando, rodeando e percebeu um movimento dentro do bolo. Gente, tem alguma coisa dentro desse bolo. Ele está se mexendo. Então, o que será que deve ser? Delmair. Uau! Eis que surge no fundo do mar um grande detetive. O seu nome era Jorginho. Com sua lupa, Jorginho observava o bolo, a sereia e o dragão. Também percebia do lado de fora muitos escuteiros espiando o mar. A sereia, o dragão e o bolo. Todos queriam provar daquele bolo que se movimentava, mas ele se movimentava porque dentro dele tinha algas deliciosas com gosto de chocolate. Hum, que delícia! O detetive, o Jorginho, que não era nem um pouco bobo, também estava muito interessado em comer. O que vocês acham? Será que ele conseguiu um pedaço de bolo? Tatiane. Pois é. Então, o Jorginho ali conversando com a sereia, né, com os escoteiros, o grupinho lá do Tiago, que são os escoteiros dele, estavam lá. Eis que dentro daquele bolo que estava se mexendo, que eles não sabiam que era feito de alga e chocolate, tinha alguma coisa dentro, uma surpresa dentro daquele bolo, que ninguém imaginava que dentro daquele bolo, gente, tinha um foguete. Era uma surpresa. Era um brinde aquele foguete. A pequena sereia nunca tinha visto algo como um foguete. Afinal, ela morava no fundo do mar. Ela conhecia as coisas do fundo do mar, os peixes, as algas. Ela ficou tão surpresa que, de repente, Anthony. Surpresa dele. Ela ficou tão surpresa que surpresa! Tatiane do céu, cirúrgica. A surpresa era tamanha para todas aquelas pessoas. O detetive Jorginho que se escondeu dentro do bolo para saber se realmente aquele dragão ele estava junto com a sereia, os escoteiros daquela montanha eles realmente conseguiam conversar com essas criaturas tão fantásticas, tão incríveis. Uma sereia. Quando que um detetive recebe uma missão de confirmar se uma sereia é amiga de um dragão que mora no fundo do mar? A surpresa que ele teve quando ele recebeu essa missão só não foi comparável a. Maria Clara. A surpresa que ele teve quando, do foguete, saiu uma fadinha pequenininha, toda delicada, com suas asinhas cor-de-rosa, voando para fora da água. Afinal, uma fada não pode viver debaixo d'água. Mariana. Na verdade, esse bolo realmente não era para o aniversário do dragão. Esse bolo era um presente da fada que ela tinha comprado em uma feira mágica de fadas que estava na montanha. E essa luz se dava na montanha por conta de
que os artefatos eram mágicos. E como as fadas voam e se escondem dos seres humanos, elas ficam bem alto no céu, perto dos foguetes onde elas usam para quando precisam viajar por longas distâncias. Afinal, as asinhas delas são pequenas e cansa voar de um lado para outro por conta própria. Então, elas usam esses foguetes para fazerem suas próprias feirinhas e comprarem artigos mágicos, que nem o bolo de algas. Tati. E aí, toda aquela galera reunida, a sereia, os escoteiros, o dragão, a fada, o detetive, e todo mundo ali conversando e se divertindo. E quando pensa que não, o detetive olhou mais de perto e achou um espelho também no meio do bolo. Gente, que bolo mágico é esse? Que tinha algas de chocolate, se mexia todo por dentro e ainda tinha um espelho. E esse espelho aguçou muito a curiosidade da sereia, porque a sereia não tinha espelho no fundo do mar. Ela tentou uma vez ter um espelho, mas o espelho logo enferrujou por causa da maresia. Então a sereia logo quis o espelho para ela. Camila. Camila não tá. Então, a Cláudia. Cláudia também não. Ana Luísa. E aí, a sereia, após pegar esse espelho para ela, começou a quis ir para uma ilha deserta para poder descansar e aproveitar um pouco mais da sua beleza. Mas o que ninguém esperava, sou eu agora? Isso. Feliz? Mas o que ninguém esperava é que a sereia tinha uma carta na manga, que era um livro. Que, na verdade, esse livro não era mais, nada menos, do que o objeto que ela trazia na mão. Lembram do objeto? Na verdade, o detetive Jorginho estava investigando qual era esse objeto. Então, não era um bolo, não eram as algas de chocolate, e sim um livro que essa sereia trazia para os escoteiros naquele momento, como um presente de aniversário. Rosana. Esse presente de aniversário, ela achou... Oi? Esse presente de aniversário ela achou encantador. Nossa, um livro! O que eu posso aprender com esse livro? Esse livro eu posso contar história para o mundo inteiro. Ai, ela saiu com esse livro pelo mundo inteiro, vagando naquele foguete lá que ela achou, e foi parar lá no espaço. E daí ela foi indo conhecer todas as estrelas lá do universo, e uma a uma ela foi contando histórias, histórias mágicas, encantadoras, histórias até para os astronautas que pararam na Lua. E assim, o astronauta, quando encontrou aquele livro, pensou: o que você acha da gente escrever nossa história aqui na Lua, no espaço? E com aquele livro, né, que era a missão da sereia, era espalhar aquele livro por todos os espaços, pela praia, pelo espaço sideral, e ele contava várias histórias de todos os tipos, histórias de dragão, como que ela tinha amizade, história de meninos na praia que se aventuravam, e também histórias de fantasma, que ela acabava se divertindo, ao mesmo tempo que tinha uns sustos,
mas achava mesmo assim muito interessante. E aí ela tinha muito mais histórias para ler e contar para todo mundo. Como Agora é a Dai, você vai escrever, Dai? Ou a gente pula, senão vai demorar muito. Não, tá escrevendo. Peraí. Uma história do guarda-chuva. Ela tá escrevendo. Que abraçava a todos. Verônica. Não? Elaine? Elaine também é só escrever, né? A história do guarda-chuva lhe dava muito medo, pois sempre lembrava ela de quando era criança. E teve uma tempestade no dia de seu aniversário. Hum. Quem está com um iPhone, eu não sei seu nome, mas você pode continuar a partir de agora. Eis que então a fada e a sereia encontraram na ilha uma biblioteca. Nessa biblioteca tinha a história do fantasma e também dos escoteiros. E então elas resolveram pegar o foguete para saber que história era essa. E por fim, Maria Paula. Vamos lá. A sereia estava brincando no fundo do mar e de repente apareceu um menino muito corajoso e chamou a sereia para subir na grande montanha. E, para surpresa de todos, apareceram vários escoteiros, onde chamaram todos para ouvir uma história de um grande dragão. Mas chegou um grande bolo saindo de um foguete, junto com uma fada, que foi para uma feira comprar um espelho mágico, que levou todos para uma ilha deserta, contar a história de um grande livro que contava a história de um fantasma camarada, que vivia dentro de um guarda-chuva que todas as crianças tinham medo quando o abriam. Então, foram para a biblioteca ouvir outras histórias. Saiu por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Não sei se foi bem assim, mas eu me confundi. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Parabéns, turminha! Vocês se desafiaram, encararam as câmeras, encararam o desafio de contar uma história,
Na próxima, com certeza, vocês já vão estar se desenvolvendo com uma maneira mais suave, vai ser mais tranquilo. Tudo que tem um primeiro contato, a gente tende a realmente ficar um pouco mais ansioso. Eu tenho certeza que muitos ficaram aí esperando o Tiago falar o nome, como se estivesse numa fila para tomar vacina quando era criança, que entrava naquelas salinhas e tomava vacina. É um baita desafio, né? Mas a gente vai, assim, de desafio em desafio, a gente vai superando esses obstáculos e aos poucos flui com muito mais leveza. E vocês mandaram super bem, eu desconfio aqui que nós estamos num grupo de pessoas muito experts e que eu nem vou precisar dar mais aula, que daqui a pouco é vocês que vão dar aula aqui pra gente. Mas nós já estamos chegando ao final do nosso encontro, por incrível que pareça. Eu não paro de olhar no relógio e fico contando de novo. Eu falo, mas já passou isso tudo? Como assim? É muito gostoso, porque quando a gente está falando sobre histórias, quando a gente está contando histórias, a gente vivencia uma natureza muito assim de reconhecimento que está dentro do nosso DNA. Porque os nossos ancestrais lá nas cavernas já contavam histórias através das pinturas rupestres. Então, contar histórias, falar sobre histórias é algo que nos encanta e faz com que o tempo voe. Por isso que a gente gosta muito dessa prática, né, para poder transportar as pessoas para outras dimensões. Mas eu vou passar rapidamente mais algum slide aqui, só para a gente concluir a nossa etapa de hoje. Então, eu vou falar para vocês assim, por que que eu comecei a perceber que contar histórias era muito importante e me despertou curiosidade de estudar a parte da neurociência, a ciência do cérebro por trás da história. Foi a partir dessa frase que eu escutei de um paciente no hospital. Você acredita que uma história é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Porque naquele momento ele recebeu um impacto tão forte daquela história que ele tomou uma decisão de mudar de vida a partir daquela inspiração que a história trouxe para ele. E aí nós percebemos o quanto as histórias agem justamente nesse aspecto das nossas mentes, que é a parte do inconsciente. O que que significa? Parte do que nós fazemos no mundo, a gente reconhece, identifica, nomeia, sabe por que está acontecendo. Outras atitudes nossas são movidas por impulsos que a gente não reconhece. Temos inconsciência disso, agimos por inconsciência. E o que acontece com uma história? Ela vai nesta área nutrir ela de informações e direcionamentos que vão nos impulsionar na nossa vida. Então, a decisão que ele teve de mudar de vida significa que a história agiu no inconsciente, mas ele trouxe para o estado de consciência, que é o ideal, é o conheça-te a ti mesmo, é saber o que mora aqui dentro de mim em termos de percepções. E ele já percebeu e abordou essa informação e já trouxe isso. Alguém que está com o microfone ligado, muta ele, por favor, que está fazendo alguns ruídos. Como as histórias, então, afetam o nosso cérebro? Existe até um texto original, né, publicado neste site, que fala justamente sobre isso, a ciência por trás do storytelling. Como é que ela está agindo ali no nosso cérebro? O nosso cérebro é uma grande máquina, né? Ele é uma grande usina, ele produz informações, ele produz toxinas, ele produz hormônios, ele produz neurotransmissores, e ele conecta através dos neurônios, essa grande rede faz uma produção acontecer de pensamentos que mobilizam a nossa vida. E um dos hormônios que age no nosso cérebro e produz a sensação de bem-estar quando ouvimos uma história é a ocitocina. Ocitocina é o hormônio do prazer, da alegria, é aquele mesmo hormônio que faz a gente tomar uma atitude quando algo nos sensibiliza. Por exemplo, uma causa que vem pedir doações, a gente recebe uma campanha da vaquinha para salvar a vida de alguém ou ajudar alguém a conquistar algum sonho, aquela nossa vontade, aquele nosso impulso de agir em direção daquilo é movido pela ocitocina. É o hormônio que dizem que age, né,
naquele momento da doação. Existe também a possibilidade das nossas atitudes serem mobilizadas por neurônios espelho. O que que significa? Naquela história existe uma trajetória, uma jornada de um herói que nós nos identificamos com ela, com essa jornada. A gente se encanta pela maneira como foi conduzidas as soluções daquela vida, daquela situação, e passamos a espelhar na nossa própria vida. Nós somos resultados dessas histórias que nós ouvimos. Por isso que a gente tem que evitar notícias ruins, histórias ruins, que a gente tende a reproduzir isso, mesmo que seja de maneira inconsciente. A gente está alimentando o nosso cérebro constantemente a todo instante. Ele capta tudo que está acontecendo ao nosso redor. E as histórias já vêm com um pacotinho para entrar no nosso cérebro e ir direto para o campo das atitudes, através dos neurônios espelhos. E as histórias também ajudam a gente a registrar as emoções. Então, através das nossas memórias, emoções são acionadas e o nosso cérebro registra uma história, registra informações trazidas através de uma história. Então, quando você se lembra, por exemplo, de situações que vivenciou no passado, ela sempre vem atrelada a uma história. E essa história está totalmente interconectada com o teu cérebro, porque acionou o seu processo emocional também. Então, aqueles momentos de grande emoção que a gente viveu, a gente se lembra muito. Aqueles momentos em que houve uma comoção coletiva, a morte de alguém famoso, ou então alguma situação que aconteceu que foi veiculada de maneira muito intensa e mobilizou muitas pessoas em torno daquilo, tende a gerar processo de memória, porque está atrelado a uma narrativa. Então, todo esse processo de contar histórias faz uma ação muito intensa dentro do nosso cérebro, por isso que é tão encantador. Então, agora eu quero ver como é que nós estamos com o nosso horário, faltam 10 minutos. E nós vamos agora falar sobre a técnica da escuta, né? Que eu falei para vocês que eu ia abordar esse tema, porque nós temos, junto a esse projeto intergeracional, Ouvir História de Idosos, nós trabalhamos muito com a técnica da escuta. E aprender a escutar para o contador de história também é algo imprescindível, ativar a nossa capacidade de escutar ao outro. Então, voltando ao nosso ancestral do contador de histórias, aquele homem que vivia nas cavernas, ele tinha poucas habilidades de comunicação, porque ele não dominava a fala escrita e o seu cérebro era mais primitivo. Então, ele costumava resolver as suas questões entre a comunidade usando muito da força, ao invés do diálogo, porque ele nem dominava essa possibilidade de diálogo. Então, tudo que ele tentava trazer era a mobilização da sua força para impor a sua vontade, para poder arrastar aquela mulher para as cavernas pelos cabelos que a gente via naqueles desenhos. De fato, havia muita força envolvida nas relações interpessoais. Hoje nós temos assim um pouco mais de habilidade cognitiva, percepção do nosso cérebro, sabemos ler, escrever e priorizamos o diálogo. Algumas pessoas, outras ainda ficam voltadas para a força. Mas tudo passa fatalmente pela habilidade de escutar. E como nós vivemos um intenso avanço tecnológico, o que que aconteceu? A gente se esqueceu dessa nossa habilidade. Nós perdemos muito da capacidade de ouvir. E nós ficamos muito concentrados com a tecnologia, com o avanço, naquela falta de leitura e percepção do que está acontecendo naquele momento. A gente se conecta demais com o avanço, assim, eu preciso fazer, é muito rápido. A gente até no final de semana vai num restaurante pedir um almoço e quer que traga rápido, porque a gente entrou nesse ritmo mais acelerado e ansioso da existência, né? E quando a gente começa a perceber isso, é uma oportunidade de você perceber que você pode controlar isso também a seu favor e deixar de ser uma pessoa que trabalha sem ouvir os outros, vive a vida inteira sem escutar e muitas vezes não escuta nem a si mesmo, não sabe nem exatamente quem é você, quem mora aqui dentro desse corpo. E isso é uma percepção que é muito importante a gente ter, né? Saber escutar o outro e saber escutar a nós mesmos. É importantíssimo. E quais são as técnicas que envolvem esta grande habilidade da escuta ativa? A primeira, talvez a mais desafiadora, é o silêncio interior.
É aquele momento em que você encontra dentro de você espaço para que outras coisas possam agir, que não está ocupada a casa lá dentro com um monte de informação e um monte de pensamento, angústias com relação ao futuro, ansiedade ou preocupações em demasia, arrependimentos do passado, tudo menos o estado de presença absoluto, que deveria ser o que permeia a nossa vida. Então, a maioria de nós está entregue àquela movimentação intensa de pensamentos, sentimentos e emoções e atitudes que não condizem com o que nós precisávamos, em essência, captar. Então, buscar esse estado de presença é algo que nós conseguimos através da nossa consciência. Mesmo que em volta de nós hajam barulhos, hajam ruídos, a gente pode estar em estado de silêncio interior. É a única maneira da gente conseguir escutar, é estarmos presentes naquele momento da conversa. E nós percebemos que essa capacidade de estarmos presentes vai despertar em nós o reconhecimento de que a gente aprende muita coisa. Por quê? O nosso cérebro só vai captar informações se ele encontrar espaços vazios. Se nossa mente está cheia de pensamentos, cheio de angústias e preocupações e acelerado, não vai haver espaço para a gente aprender nem ouvir nada. Então a gente começa a perceber, fica admirado com o que aprendeu enquanto ficou calado. E é muito importante isso. Quando você vai participar de uma conversa, você desligar a mente tagarela e simplesmente se entregar à escuta. Isso é muito importante. A nossa postura física também diz muito no processo de comunicação ativa, de uma escuta ativa, que ela precisa demonstrar para o outro que ela está em estado de relaxamento, porém atenta. O que significa? Não deixar aquele corpo para trás, aquela segurando a cabeça, como muitos de nós nos colocamos diante de uma conversa com uma pessoa, ou então aquela postura, né, que você fica tenso olhando para a porta, tem hora que a pessoa está falando com você, você quer já direcionar para a porta e sair correndo, a pessoa até percebe que você está numa postura de pressa, né, de luta ou fuga, que é aquele estado de ansiedade que a gente em geral está. Então, relaxar é demonstrar para o outro, se eu tenho 5 minutos para dedicar a você, serão 5 minutos que eu vou ficar aqui tranquilo e ouvindo você. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Naquele momento que você está ouvindo a pessoa, quanto tempo você tem disponível e colocar e sinalizar para ela isso. E também você precisa manter o olhar, o contato com o olhar, aquela conexão do olhar, porque ele vai demonstrar que você está incluído e interessado na conversa. Não tem coisa pior, gente, do que alguém falar com a gente ficar distraído olhando para o celular, ficar olhando para o além, olhando para alguma coisa que está acontecendo, mudando, distraindo a atenção. Então, demonstrar que você está interessado também implica em sustentar o olhar perante isso. Por quê? Você pode também aproveitar a oportunidade para que dentro desse processo do olhar você espelhe através do seu gesto que você está interessado. Aí foi o dia que eu fui ouvir uma história numa comunidade quilombola e a idosa estava sentada no chão. Nós chegamos ali, ela continuou sentada no chão. Aí na hora de ouvir a história dela, eu sentei também no chão para poder ficar junto com ela e escutar a história dela. E ela contou a história da boneca de batata, que vocês vão conhecer depois que as histórias forem lançadas no festival. Então é muito bom você perceber isso. O que o outro está fazendo de gesto que você pode reproduzir e que vai criar, o que fala em programação neurolinguística, vai estabelecer um rapport. O outro vai perceber que você está conectado junto com ele. É uma maneira que a gente tem também, né? Uma técnica de persuasão. E no momento de escutar, é muito importante você também usar esse recurso. Você pode também participar ativamente da conversa, e quem não reconheceu a imagem, esse rapaz que está aí é o Tiago, o nosso Tiago que está aqui ajudando a gente, que ele cuida do marketing do Instituto também, ele já está com a gente há tanto tempo, que aí ele devia ter uns 7, 8 anos de idade. Tô brincando. Ele era, né, mais novo, mas é ele que está aí conversando com o seu João. O seu João falava que ele era o João das meninas. E ele era uma pessoa muito brincalhona, né? Residente do lar Recanto do Tarumã. Então, como que significa participar ativamente da conversa? É você não interromper o outro para falar sobre você e puxar o assunto para você, que é uma coisa que a gente tem tendência a fazer sim. E se a pessoa vem contar alguma coisa e fala, nossa, eu tô com dor de cabeça, de cara você já fala, ih, nossa, minha cabeça não parou de doer hoje e tal, você nem se interessa pelo que eu tô fazendo. E é uma tendência natural, a gente tem mania de talvez encaixar uma possibilidade de ser escutado naquele momento. Mas na hora que alguém está conversando com a gente, procure sempre
ficar atento para não ter esse impulso de falar sobre você quando o assunto não é você ainda, né? Nem que haja essa oportunidade que fique para outro momento, mas naquela hora comece a exercitar essa habilidade de escutar. Tem muitos pontos de vistas que nós não concordamos, é um direito nosso, não somos obrigados a concordar com tudo. Só que internamente a gente tem que evitar essa nossa prática de julgar, criticar e já começar a tecer um discurso gigante dentro de nós com relação ao que o outro está falando. Aceitar, ser tolerante. Tem muitas formas de pensar diferente, e daí a sua não é a verdadeira, não existe verdade absoluta. Existem pontos de vistas diferentes. Então, trabalhar isso internamente também no processo da escuta é um grande desafio. Porque se a gente não contesta de cara o que a pessoa está falando, a gente pensa internamente, fica, ai, mas nossa, onde já se viu falar uma coisa dessa? Que besteira que ela está falando. E fica nesse diálogo interno. Isso também é algo que a gente tem que prestar atenção. Como é que a gente está internamente quando alguém está falando com a gente? Usar de empatia é importante. Nós temos esse discurso muitas vezes escutado em algum lugar que diz assim: a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, não é? A empatia é a capacidade de compreender o outro, de estender uma mão para o outro e compreender que ele está passando por aquele processo no momento dele. É uma atitude de compaixão. Não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. A gente nunca vai compreender como que aquela situação impactou naquela pessoa sob a ótica dela. Se colocar no lugar do outro seria isso, né? É você entrar dentro do corpo dela e olhar com a ótica dela a situação, e a gente não consegue. O nosso mapa de mundo é diferenciado. Então, a empatia nada mais é do que ter a compaixão, compreender e usar de recursos, posturas e atitudes que demonstrem o quanto nós estamos ali, né, naquele estado de compreensão. A Mariana escreveu aqui bem bacana, que falou assim, uma frase: o endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro. Adorei essa frase, Mariana, de fato, né? É o endereço mais difícil, você nunca vai chegar. Ele é quase impossível, né? Eu acredito que seja até impossível se colocar no lugar do outro. Então, vamos usar o termo com essa consciência, né? Que a hora que o outro está falando, o que ele está dizendo para você diz respeito à dor dele. E é algo que você tem que respeitar, com certeza, né? Aí nós podemos fazer algumas perguntinhas para checar? Claro que sim, né? Para afirmar que nós estamos ali, a gente pode, por exemplo, se a pessoa começa a contar para você, ai, mas nossa, quando eu era pequena, eu ganhei um cachorrinho muito fofo. Aí você pode falar, ai, que legal, um cachorrinho, você lembra o nome desse cachorro? Ou consegue descrever como é que ele era? E aí você já vai fazendo perguntas para que o outro tenha vontade de continuar falando sobre o assunto e você demonstra que você está interessado realmente no que ele está dizendo. Evitar muitos gestos também é importante. Nós nos movimentamos demais, então às vezes a pessoa está falando com a gente está mexendo no celular, está mexendo na perna, está ali olhando para os lados, acelerando a conversa, e isso distrai a atenção do outro e desconcentra. Então, se nós conseguirmos o máximo possível ficar prestando atenção, já é muito importante. Não esqueçam da lista de presença, o Thiago postou de novo, tá bom, gente? E aí, vamos ver a hora? Já passou 4 minutos, nós vamos parar nesse slide 9, porque tem história. Onde tem Roseli, tem história para contar. Por que que eu coloquei esse slide ali? Sorria balançando a cabeça. Então, pessoal, como é que foi o dia de hoje, o encontro de hoje? Escrevam aí no comentário. Eu sei que não dá tempo de todo mundo falar, mas escrevam. Não esqueçam de assinar a listinha, de entrar ali e preencher sua lista. E não se esqueçam de colocar um alarme no celular para disparar na próxima quarta-feira, às 19h15 aproximadamente. A gente já vai estar aqui na sala, com a sala aberta, para a gente começar no horário certinho, porque tem uma bagagem enorme de material que eu quero passar para vocês. E eu quero deixar vocês muito preparados ao longo desses 4 dias, tá bom? Então, não se esqueçam desse compromisso com a Roseli toda a quarta-feira, as próximas quartas. E eu tenho certeza que quando chegar na última, vocês vão falar: queria mais, é muito bom, porque é muito legal a gente poder trocar essas ideias e compartilhar os nossos conhecimentos e fazer essa consultoria coletiva, porque pelo que eu percebi, essa classe é bem fera.
Então, obrigada, gente, por todas as presenças de vocês. Então, vamos nos despedindo. Obrigada, Tiago. Obrigada, Elaine. Elaine faz parte da nossa equipe também, esteve presente ali no presencial e com certeza vai estar com a gente em todos os caminhos daqui para frente, que é uma pessoa muito bacana. Ela faz um trabalho de tradução em Libras. Então, se vocês conhecerem também alguém que precise, pega o contato dela, que ela com certeza é uma excelente profissional. E na contação de história, ela também vai participar no festival, nos espetáculos, tá bom? Então, muito obrigada, Elaine, obrigada, Tiago, obrigada, Tati, obrigada, Angel, por participar também aqui com a gente. E até o nosso próximo encontro. Tchau, boa noite, gente. Boa Tchau. noite. Tchau, boa noite. Tchau.